Qual foi a decisão mais difícil que você já teve que tomar sob pressão? Aquele momento em que sua consciência dizia, faça o certo, mas a multidão, seu chefe, sua família, todos gritavam para você fazer o oposto. A história conhece um homem que enfrentou essa escolha, com o destino do mundo em suas mãos. O nome dele era Pôncio Pilatos. E o seu ato de covardia mudou a história. Mas e se naquele dia ele tivesse escolhido ser corajoso? Lembre-se da cena. Jerusalém está fervendo na Páscoa. Pilatos, o governador romano, tem Jesus diante de si. Ele o interroga e não encontra nele crime algum. Sua própria esposa lhe manda um aviso. Não se envolva com esse justo. Os sacerdotes, por inveja, exigem sua morte. Pilatos está encurralado. Salvar este homem inocente e arriscar uma rebelião sangrenta, ou ceder à multidão para manter a paz romana. A história que conhecemos é a da bacia de água. Pilatos lava as mãos e entrega Jesus para ser crucificado. Mas em nosso cenário, a advertência de sua esposa pesa mais. A integridade de Jesus o impressiona. A covardia dos sacerdotes o enoja. Quando a multidão grita por Barrabás, Pilatos se levanta. Ele bate o cetro. E com a voz de Roma ele grita, silêncio, este homem é inocente. Soltem-no, prendam Barrabás. Caso encerrado. O primeiro resultado seria o caos. A multidão, incitada pelos sacerdotes, explodiria em uma revolta. Pilatos seria forçado a soltar as legiões romanas nas ruas de Jerusalém, resultando em um massacre para restaurar a ordem. Centenas morreriam. Pilatos, por ter causado uma insurreição para salvar um único homem, seria deposto e chamado de volta a Roma em desgraça. E Jesus, ele estaria livre. Mas livre para quê? Ele continuaria como um pregador, um mestre sábio. Mas o evento central do plano divino, o sacrifício na cruz, a expiação pelos pecados, não teria acontecido. Ele morreria, talvez décadas depois, de causas naturais. A consequência teológica seria o fim de tudo. Sem a cruz, não haveria a ressurreição. E sem a ressurreição, como o apóstolo Paulo diria mais tarde, a fé cristã seria vã. O cristianismo, como o conhecemos, a fé global construída sobre o sacrifício e a vitória sobre a morte, jamais existiria. Teria sido apenas a história de um profeta justo que, por sorte, escapou de um linchamento. E aqui, a história de Pilatos deixaria de ser sobre covardia e se tornaria a maior lição sobre o paradoxo do sacrifício. A mensagem não seria lave as mãos do mal, mas um ato de justiça aparente pode impedir um bem maior e invisível. O ato bom de Pilatos, salvar um inocente, teria, ironicamente, impedido a salvação de bilhões. E essa escolha agonizante entre o bem imediato de poucos e o bem maior de muitos acontece todos os dias. Conheça a Cláudia, a CEO de uma empresa de alimentos com 10.000 funcionários. O problema? A fábrica onde tudo começou, sua primeira filha, na sua cidade natal, estava operando com um prejuízo milionário. Ela era antiga, ineficiente e estava sangrando os recursos da empresa inteira. Os auditores foram claros. Se você não fechar esta fábrica, a empresa inteira vai falir em 18 meses. Fechar a fábrica significaria demitir 300 pessoas. Seus vizinhos, amigos de infância, pessoas inocentes. Ela era a Pilatos da história. Salvar os 300 inocentes e condenar os 10.000? Ou crucificar sua cidade natal para salvar o futuro de todos os outros? A multidão protestou. A imprensa local a chamou de monstro. Sua consciência doía, mas ela olhou para o bem maior. Com o coração partido, ela assinou a ordem de fechamento. Ela foi odiada. Ela foi chamada de covarde e traidora. Mas, 2 anos depois, a empresa estava salva, saudável, e os outros 9.700 funcionários ainda tinham seus empregos. Ela fez o sacrifício agonizante que ninguém teve coragem de fazer. Ao libertar Jesus, Pilatos teria escolhido o bem imediato, mas impedido o bem eterno. Ao fechar a fábrica, Cláudia aceitou o ódio imediato para garantir um bem maior e futuro. A história da crucificação, por mais dolorosa que seja,
nos força a encarar uma verdade desconfortável. O caminho para o maior bem, muitas vezes, passa por um sacrifício incompreensível. A história de Pilatos nos ensina que lavar as mãos é fácil. Difícil é arcar com o peso de uma decisão que parece errada, mas que é necessária para que um propósito maior possa se cumprir. Agora, a reflexão final é para você. Pense nas suas responsabilidades. Estamos dispostos a tomar as decisões difíceis, que podem doer agora, mas que são necessárias para um bem maior no futuro. Para nos comprometermos a ter essa coragem, deixe nos comentários uma única palavra: propósito. E se reflexões como esta são importantes para você, e você acredita que o mundo precisa de mais líderes corajosos, junte-se a nós. Deixe o seu like para que esta história alcance mais pessoas. Compartilhe esta mensagem e inscreva-se no canal para não perder nossa próxima jornada.